Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E se você ainda não me conhece, eu sou Thalita, Bispa da Ser, e nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 21 e 22 do livro de Mateus. No capítulo 21, nós vamos entender um dos motivos que Jesus tanto pregava contra a religiosidade. E Jesus ele vai deixar bem claro nesse capítulo 21 que a religiosidade, ela nos cega. Ela nos faz pensar que nós estamos muito bem e que nós estamos salvos e que está tudo ótimo na nossa vida, só que não. A religiosidade é uma prisão primeiro em nós e depois essa prisão vai se tornar uma prisão para com o outro. A religiosidade, de fato, ela vem para destruição da nossa vida. Através da religiosidade, nós somos capazes de abrir mão das coisas de Deus. Olha que loucura! Mas é verdade, tem muita gente hoje que está muito mais preocupado em viver regras, preceitos sobre preceitos, do que viver a palavra de Deus, do que viver o evangelho, do que viver o que Deus espera que vivamos. Então, não viva uma vida religiosa, é um aprisionamento de corpo, alma e espírito. E aí nós vamos entender que os nossos frutos, eles simplesmente precisam ser reais. E aí a gente vai lá para o capítulo 22 e a pergunta é, nesse capítulo 22, eu quero até ler com você aqui, as parábolas, né, do Senhor. Ele fala parábolas no 21, mas ele fala uma parábola que nós não podemos deixar de citar aqui, que é a parábola do banquete do casamento. E nós precisamos compreender que essa parábola ela é muito importante e muito real na nossa vida, que é, havia um convite, essas pessoas já estavam prontas para viverem essa revelação do convite, que seria as bodas, a salvação, aquele momento de encontrar com Deus, mas elas estavam tão envolvidas com as suas vidas que elas pensaram que, isso não importa. E muitas vezes nós nos esquecemos o motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra. Você e eu estamos aqui na Terra para fazer o reino de Deus chegar até as outras pessoas. E todos os dias nós precisamos olhar para o Senhor e esperar as suas bodas sobre a nossa vida. E se estamos muito misturados com esse mundo, muito envolvidos com esse mundo, vamos tender sim a nos esquecermos do nosso principal foco, do nosso principal objetivo. Quem sabe você está muito mais vinculado com as suas coisas do que com o que Deus espera que você faça. Volta agora atrás, aonde você caiu, e recomeça uma vida espiritual com Deus. Aqui na parábola do banquete fala que havia uma pessoa nesse banquete que não tinha vestes adequadas. E hoje nós vamos terminar a nossa reflexão fazendo essa pergunta. Você tá com as suas vestes espirituais de maneira adequada? Você tem vestes espirituais? O Senhor Jesus Cristo tem mudado as suas vestes? Ou você ainda está vestindo a mesma vida, a mesma experiência, a mesma história do passado? Tem que ter diferença antes de Jesus, depois de Jesus, e essa diferença ela não pode simplesmente cair nem mesmo num comodismo e muito mais numa religiosidade. Essa experiência precisa acontecer progressivamente, aumentar e melhorar, e então nos fazer cada vez mais parecidos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Criador. Então eu vou deixar essa pergunta para você. Como tem sido a sua vida religiosa? Você tem vestes espirituais? Como estão as tuas vestes espirituais? Eu aguardo você amanhã no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.